Meu nome é Charles Jean-Charles, sou haitiano. Atualmente eu faço mestrado em Geografia na Universidade Federal de Rondônia, UNE. Estamos participando nesse festival, é muito importante para nós, onde podemos falar da cultura, não somente do país da Venezuela, mas também do Haiti. Onde eu apresentei sobre a cultura haitiana, aí como tema, conhecendo o Haiti. 2 pontos, cultura e lutas. Eu falei um pouco o que é a nação haitiana. A nação haitiana tem sua origem depois que os espanhóis descobriram a ilha. Aí, com o tempo, os índios, os povos indígenas, não resistiram mais ao maltrato dos invasores. Aí acabam de morreram muitos, mataram, porque houve muitos estupros. E com o tempo, depois com a chegada dos franceses na ilha, não tem como dar continuidade à escravidão, porque não tinha mais índios ou povo indígena. Por isso, eles foram lá na África, arrancaram alguns africanos de suas terras para trazer na ilha. Aí, os escravos, dando essa continuidade como escravidão, na verdade, essa mistura aos povos indígenas, o povo começou, e os africanos. E os africanos, nesse momento, vivendo uma vida muito difícil, longe de suas terras, a escravidão, não eram considerados como pessoas, porque tinham que fazer lá tudo o que os senhores pediram. Aí estou falando dos franceses e a outra parte que é os espanhóis. Que Haiti é uma ilha que divide entre 2 países. Temos a República Dominicana na parte este e a República do Haiti na parte oeste. O Haiti foi colonizado pelos franceses e a República Dominicana pelos espanhóis. Os escravos sempre lutavam para sair da escravidão. A luta foi grande. Desde a chegada dos africanos, eles começaram a revoltar, a não aceitar esse estilo de vida. Mas uma coisa importante nesse momento é que nem todas as pessoas que estavam na ilha falavam a mesma língua. Eram várias tribos. É uma técnica, uma estratégia para que eles escolhem pessoas de tribos diferentes. Pensam bem, numa nação onde não tem uma língua em comum, dificilmente tem uma união. E com o tempo, muitas lutas, esses povos reúnem entre eles, chegam a ter uma língua só, que é a língua haitiana ou o crioulo. E o francês, que é uma obrigação de falar. Mas eles sempre cultivavam essa língua, que é uma língua própria a eles. Quando eles falavam, os franceses não entendiam, mas para eles era um meio de se comunicar. Além da língua haitiana, também é o vodou, que é a religião do povo. É mais uma religião, podemos dizer, porque é toda uma cultura. O catolicismo foi uma imposição dos franceses, mas o vodou é a religião dos africanos em si. Portanto, é uma religião de matrizes africanas. E com o tempo, aí depois de tantas lutas, o povo se libertou da escravidão. A última luta, mesmo que vai dar a independência, é a Batalha de 18 de dezembro de 1803. É a última batalha para libertar dos franceses. E 1º de janeiro de 1804, Haiti se tornou o primeiro país, a primeira nação negra livre do mundo. Hoje o povo haitiano se sente muito feliz por haver lutado contra o sistema de escravidão. Mas, infelizmente, depois que Haiti conquistou a independência, a luta não termina por aí. Sempre o povo está numa situação muito difícil. O que podemos dizer? Enquanto o tempo da escravidão, os inimigos do Haiti eram muito fáceis de identificar. Os brancos, podemos dizer, os franceses. Mas depois da luta, quando já o povo é independente,
é mais difícil de reconhecer o inimigo, porque o inimigo está dentro da nação. Pode ser o próprio haitiano que está servindo, outro que não está querendo o país se desenvolver como uma nação. Um exemplo muito claro para entender, Haiti, desde muito tempo, está passando por um momento de crise muito grande, muito forte. Onde o país, o povo em si não tem condição de estudar, não tem dinheiro para ter uma boa saúde. Ou seja, essas coisas é só um grupinho, a elite que domina. E quando eu vejo o meu país, o resultado também vem dos políticos corruptos. São políticos que só estão querendo riqueza, ou seja, maltratando o povo para ter mais dinheiro, mais riqueza, mas não pensa no bem comum, que é valorizar a vida em si. Agora vocês podem notar, não somente agora, mas desde muito tempo atrás, muitos haitianos estão deixando o país. Tem duas opções, que você fica lá, luta mais para sair da opressão dessas poderes que não estão deixando o país viver o povo viver uma vida digna, ou você vai no outro país para procurar uma vida melhor. O interessante nesse momento, e quando os haitianos deixam o Haiti, eles estão na diáspora. Na diáspora são as pessoas que estão aí no outro país, mas sempre lutando pelo sustento de sua família e também mandando dinheiro para quem fica no Haiti. A economia do Haiti atual, neste momento que estamos falando, sem a diáspora, seria muito difícil que o povo viver bem. Porque uma boa parte da economia do país depende da diáspora. Por exemplo, eu que estou aqui, outros haitianos que estão aqui, quem está trabalhando, além depois que tem condição de pagar sua moradia, alimentação, quem vai na escola, essas coisas assim, sempre pensa em quem fica lá. A gente ajuda muito. Tem um amigo meu, interessante, ele estava no Haiti estudando, ele não tinha mais condição, ele veio aqui. Quando ele chegou aqui, a universidade não está reconhecendo as disciplinas que ele cursou lá no Haiti. E ele não tem condição ainda de entrar numa universidade privada, porque o trabalho que ele tem não é suficiente para dar continuidade, para pagar uma faculdade privada. Mas mesmo assim, ele consegue ajudar a irmã dele, que está lá no Haiti, a terminar a faculdade dele. O povo pode não ter dinheiro, mas o povo ama a sua família. Quem sai sempre pensa em quem fica lá. E esse momento eu acho importante para nós poder falar o que é o Haiti. E outro aspecto, além dessas coisas, essas crises, esses momentos difíceis que a gente está vivendo, a pobreza, essas coisas, mas também tem outro lado. Aí estava apresentando sobre o turismo. Temos também lindas praias, temos também muitos hotéis. Porém, o pobre não tem condição de frequentar esses hotéis, porque são muito caros. Para ter uma noção, quando é momento de férias, tem hotel que é mais de 400, tem hotel que chega a pagar R$1.000 por noite. Então, o povo em si só vê essas coisas, mas não participa o que é em si essas realizações. O nosso objetivo, o nosso pensamento, a gente sempre está lutando, pensando que amanhã não será hoje. Ou seja, na luta que estamos fazendo, que vai ter um dia melhor. Se podemos falar o que é duas, três palavras que resumem o povo haitiano, é resistência. Estamos numa resistência desde sempre e o povo não vai abrir mão. Queremos ser um povo livre, um povo que tenha acesso à educação, à saúde, tudo que a vida humana precisa para viver como deve ser. É um prazer estar aqui. Agradeço muito ao povo brasileiro que abriu as portas para receber não somente o imigrante haitiano, mas também outros povos que vêm aqui em busca de uma vida melhor. O Brasil é um país de grande diversidade. Eu espero que cada dia mais vocês vão valorizar o outro e não ver o outro como um inimigo, mas alguém que está procurando uma vida melhor, com dignidade, e para que o mundo seja melhor. Sem amor, o mundo sempre vai estar numa situação que não tem como viver. Mas com o amor acreditamos que podemos chegar lá mais longe, construindo um reino
onde todo mundo seja irmãos, no sentido da palavra, não precisa ser irmãos biológicos, mas onde todo mundo se vê que você é importante para mim, eu sou importante para você. Não tem cultura mais importante que outra. A valorização do outro tem que estar presente nas nossas vidas. Obrigado.